Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, eu sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu vou dar continuidade ao assunto que eu comecei no vídeo anterior. Falarei sobre a salvação. No vídeo passado eu falei sobre a salvação para aqueles que nunca conheceram a Deus. Hoje falarei sobre a salvação para aqueles que se encontram em igrejas humanas. A questão é a seguinte: uma pessoa que não faz parte da verdadeira igreja fundada por Cristo, mas que adora a Deus estando em uma denominação falsa, ela irá para o céu? Ela alcançará a salvação por causa de sua fé? Ou ela irá para o inferno por causa que está em uma igreja falsa? Essa é uma pergunta bem difícil e também a resposta para ela também é bem complexa. Mas, para podermos entender essa resposta, precisamos entender como funciona o processo de salvação. A salvação individual de cada um depende de 2 pontos: a sua escolha de seguir a Deus e o seu conhecimento da verdade, e também a graça de Deus e a intercessão divina a partir dos sacramentos. Em relação ao primeiro ponto, tudo depende do grau de verdade que a pessoa conhece. Ninguém será condenado por sua própria ignorância. Existem muitas denominações criadas pelo ser humano, e não são nenhuma delas a verdadeira Igreja de Cristo. E muitas delas possuem graves erros teológicos em seus ensinamentos. Porém, isso não é necessariamente um fator de condenação absoluto. Uma pessoa que não sabe que está no caminho errado não será julgada da mesma forma que outro que está neste caminho por sua própria vontade. Todo aquele que tiver uma grande e verdadeira fé em Deus e buscar a salvação, receberá de Deus o perdão dos pecados e o direito à salvação. Sendo assim, a punição pelos seus erros será mais branda, e ela receberá de Deus também a opção do purgatório, para que possa corrigir os seus equívocos. Por outro lado, para aqueles que estão em estado de erro, sabem que estão errados e mesmo assim permanecem neste caminho, para eles serão levados para a condenação de fato. Se eles não mudarem a atitude e reconhecerem seus erros, irão inevitavelmente para o inferno. E o mesmo se dá para aqueles que deturpam as Escrituras, pois eles conhecem a verdade, a escondem e ensinam o erro para os outros. Para eles, a punição é ainda pior. Em relação ao segundo ponto, a intercessão de Deus e os santos sacramentos. A intercessão de Deus age através dos sacramentos para salvar as almas. Existem muitos sacramentos deixados por Deus. Não apenas aqueles 7 que conhecemos, mas diversos, pois sacramento é tudo aquilo que é intercessão divina. Podemos citar a própria Bíblia, também a oração e o ministério de evangelização. Todos eles são sacramentos, pois são manifestações de Deus. A grande diferença que existe entre a verdadeira Santa Igreja de Jesus Cristo e as demais criadas pelo ser humano é que a Igreja de Deus possui todos os sacramentos e todas as formas de salvação. Sendo assim, a verdadeira Santa Igreja possui uma qualidade que nenhuma outra possui: a sua infalibilidade na salvação. Todo aquele que fizer parte da Santa Igreja e seguir corretamente os seus preceitos chegará inevitavelmente à salvação.
pois todos os atos da Santa Igreja são atos de salvação. Já nas demais denominações, isso não ocorre. As pessoas que fazem parte de outras denominações têm acesso apenas a alguns sacramentos, mas não vivem inteiramente neles. Assim, para essas pessoas, a salvação acaba não sendo uma certeza, mas sim uma possibilidade. Viver no erro pode levar muitos a cometer grandes pecados, como atacar aqueles que estão do lado da verdade. E em casos extremos, se uma pessoa não reconhece esses erros, ele pode seguir teologias heréticas e ir contra a vontade de Deus. E uma vez que elas não reconhecem isso, poderão chegar à condenação. Esta é a grande verdade sobre essa questão. Todos possuem acesso pelo menos a alguns sacramentos de Deus, não importa a denominação. Mas é apenas dentro da Santa Igreja de Jesus Cristo que a salvação é uma certeza absoluta. Para as outras denominações, a salvação é uma possibilidade e também um grande risco, pois algumas denominações possuem muitos erros e esses erros podem levar seus membros à condenação. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.